isso é bênção de Deus para a vida da gente, não é mesmo? É muito bom, não é? Um dia desse eu estava comentando com a minha esposa que a gente só encontra esse tipo de coisa em igreja. Você pode ir para qualquer lugar, seja ambiente de trabalho, clube, seja lá onde for, mas esse olhar no olho, esse caminhar junto, esse crescer junto, esse se apoiar, a gente só encontra no corpo de Cristo. Isso é bênção, não é? Mas não é nem sobre isso que a gente vai conversar. Mas vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Senhor, a gente tem te adorado até aqui em espírito e em verdade. O Senhor está no nosso meio, Pai. E o Senhor tem conduzido a tua igreja, Senhor. A gente fica tão feliz, Pai, em poder compartilhar a tua palavra, Deus. E a gente fica assim de coração em festa, em saber que o Senhor quer falar com a gente. Eu quero só te pedir isso, Deus. Abre o nosso coração e o nosso entendimento, meu Senhor, para que essa palavra penetre fundo no nosso ser e promova transformação, repensar de caminhos, Deus, santidade de vida, Pai, graça no nosso viver, em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, eu quero que você imagine essa cena enquanto eu vou falando para você. A porta da casa abriu com um estrondo bem forte, um pontapé, e de repente acordou aquele casal muito assustado. O homem mais ágil fugiu pela janela. Eles não eram casados, não. A mulher, ela ficou por ali e tentando se cobrir com os lençóis. De repente, alguém fala assim: levanta, imunda. Alguém gritou: que vergonha. As pessoas invadiram o quarto, arrancaram as cortinas, puxaram os lençóis, e ela mal teve tempo de se vestir enquanto era empurrada para fora de casa. As pessoas foram para as janelas olhar aquela cena. Logo cedo da manhã, um burburinho tomando conta das ruas. Os feirantes estavam montando as suas barracas, mas assistindo aquilo tudo, se entreolhavam e se davam de cotovelo e diziam: olha só o que está acontecendo. Para a vergonha daquela mulher, ela estava mal enrolada com algum lençol e era empurrada, e as pessoas iam xingando: adúltera, infame, que vergonha, enquanto ela ia descendo a rua em direção ao templo. Só que naquele templo, logo cedo daquela manhã, um certo rabino ensinava a seus discípulos, e eu tenho impressão que vocês já sabem de que rabino eu estou falando. Vamos abrir a Bíblia, lá no Evangelho de João, no capítulo 8. A gente vai do primeiro versículo até o versículo 11, para a gente conversar sobre a graça de Deus que transforma o nosso ego. A graça de Deus que transforma o nosso ego. Evangelho de João, capítulo 8. Do primeiro versículo até o 11º. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. E assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão.
Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem tampouco eu te condeno. Lê comigo esse trechinho. Vai e não peques mais. É um texto com uma revirada, né? Uma reviravolta tremenda. Só que ele abre com uma constatação, uma verdade que persegue toda a humanidade, a mim, a cada um dos irmãos, que é a verdade da culpa. Jesus estava no templo, logo cedo de madrugada, ensinando, como era de costume. E as pessoas que estavam com Jesus ouviram um barulho de uma multidão revoltada se aproximando de onde eles estavam. Eles viram os escribas e os fariseus liderando aquela turba, líderes religiosos que empurraram a mulher para o meio daquele círculo, e os discípulos, arregalando os olhos, colocaram a mão na boca, enquanto a mulher tentava se recompor ali no meio deles. Ela estava mal coberta e ela estava bem machucada de ter apanhado. Imagina que alguém olha, e quando a gente lê o texto bíblico, a gente perde um pouco da realidade dramática do que está acontecendo. Mas alguém olha para Jesus e diz assim: olha aqui, a gente pegou ela no flagra. Outra pessoa de repente diz assim: ó, estava traindo o marido, ó. Essazinha aqui estava traindo o marido. Na lei de Moisés diz que a gente tem que apedrejar. Merece viver uma pessoa dessa que trai o marido? Imagina que o que estava acontecendo ali não era uma peça de crente sendo encenada, onde cada um tinha a sua falazinha. Era uma multidão sedenta de sangue que se reunia ali, naquela madrugadinha. Era um povo que estava condenando uma mulher. A questão para a gente inicialmente é essa: o que é que o Senhor nos diz? O que é que aquela mulher esperava ouvir de Jesus? Será que ela ia se defender? Mas ela não tinha saída nenhuma. Era verdade o que estavam falando dela. Será que ela ia implorar perdão? Para quem? Se os líderes religiosos que poderiam conceder o perdão foram os primeiros a acusá-la. O gesto daquela mulher foi calar e esperar a primeira pedrada. A vida dela estava entregue e era fatal o destino dela. Não havia escapatória ali para aquela situação. Ninguém falaria por ela. A situação, humanamente falando, não tinha jeito. Estava perdida. E a bem das verdades, a gente tem que saber que aquela multidão não estava inteiramente certa. Se a gente ler a lei de Moisés, que eles mesmos citam, a gente vai entender que lá em Levítico, capítulo 20, versículo 10, tanto o amante como a mulher deveriam ser apedrejados, mas só levaram a mulher. O que estava já errado de cara. Os fariseus, eles sabiam disso, é claro que eles sabiam disso. Mas a questão é que aquela situação toda era muito mais sórdida do que um caso de julgamento. Na verdade, quem estava sendo julgado ali era Jesus. A mulher era só um peão, um cavalo de batalha. Era uma desculpa para poder condenar Jesus. Então,
a situação toda apontava para uma culpa generalizada, para a crueldade humana, para a frieza do coração, para o distanciamento de Deus. É o retrato da vida humana tal e qual ela se apresenta. Coisas assim a gente vê a todo momento. E ano que vem a gente tem o quê? Eleição. É tempo dos políticos dizerem que se importam, não é? É tempo de usar a população. O que está acontecendo aqui é uma radiografia da humanidade. Enquanto as pessoas elas acusam aquela mulher, elas também apontam para si, para o seu estado de culpa, para o seu pecado. Será que em algum momento, quando a gente vai olhar para a culpa do outro, a gente faz esse tipo de exame de consciência e a gente diz assim: eu faço parte do mesmo time dessa mulher. Eu também tenho culpa. Eu também tenho erros. E essa é a estratégia de Satanás. Ele tenta a gente dizendo: não, você pode julgar. Não, você não tem pecado nenhum. Você está acima. Mais do que isso, você está tão acima que você tem um voucher para você poder pecar. Você tem uma licença para poder pecar. Então Satanás, ele não vai se apresentar para você fazendo carrancas, caras e bocas. Ele vai apertar sua mão e vai dizer: muito bem, meu irmão, eu sou o cão. Você pode pecar aqui à vontade. E ele vai ser extremamente educado com você. Já que foi citado a primeira vez Charles Spurgeon, esse grande pregador também dizia uma outra coisa. Ele dizia assim que ele não tinha medo do demônio que faz careta. Ele tinha medo do demônio que elogia. Porque esse está disfarçado. Aquela multidão não via o seu erro, viu da mulher. Queria ver o de Jesus, mas não viu o seu. No entanto, a gente está diante de uma humanidade culpada de pecado. O pecado que a gente tem muito mais facilidade de enxergar no outro do que na gente mesmo, não é? Do que a gente tem no calor de uma discussão dentro de casa, entre o casal, entre pais e filhos, entre vizinhos, no trânsito, seja onde for. A gente tem muito mais facilidade em ver o erro do outro e não o nosso. A gente tem, inclusive, facilidade em se ressentir com o próprio Deus, dizendo assim: onde é que está a minha justiça? Projetando todo o nosso senso de justiça para o outro, e não para a gente. E era isso que estava acontecendo aqui. Satanás, ele faz exatamente isso. E ele diz para a gente que não tem nada de mais nesse pecado da fofoca, do falar mal, do carregar o rancor, a amargura no coração, o ressentimento, um senso de justiça profundo. Não tem problema nenhum com isso. Porque é o outro que está errado. Só que quando a gente peca e a gente sabe que pecou, é exatamente aí que Satanás ele chega e diz assim: você não tem jeito, não é? É exatamente aí que ele pergunta assim: como é que você pôde, logo você que é crente, você é crente mesmo? É exatamente aí que ele diz assim: você fracassou de novo. E é exatamente essa estratégia dele. Ele atrai você com uma mentira e acusa você com uma verdade. Ele atrai você dizendo assim: não tem nada demais. E quando você peca, ele fala: você pecou. Você está errado. E é verdade que você pecou. E é verdade que eu pequei. E é verdade que todos nós pecamos. Acontece. Não é? Satanás, ele nunca fica quieto. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 10, ele fala que Satanás, ele é o acusador que dia e noite acusa o povo de Deus. Ele quer o seu coração e ele quer te convencer que você é dele. Então ele é implacável,
incansável. E naquela manhã ele escolheu logo cedo da manhã, de madrugada. Será que já aconteceu isso com você? Logo cedo de manhã ou no horário que você está menos esperando, você é assaltado com uma tentação para você explodir, para você sair de si. De repente você chegou em casa, meu irmão, cansado, querendo assim um tempinho só para ficar calado, mas naquele dia não foi possível. Será que você já saiu de casa bem tranquilo e alguém te afrontou? Essas coisas acontecem de uma hora para outra. E ele é assim, ele não vai cansar, e ele é especialista em apontar o dedo. Ele vai fazer isso. E ele vai usar pessoas, como estava usando aqui, para espalhar o veneno dele. Ele vai usar gente que conhecida e desconhecida, influencers e internet, para fazer isso tudo. A condenação é a mercadoria preferida de Satanás. E ele vai repetir o cenário da mulher adúltera sempre que a gente permitir. Sempre que encontrar a gente despreparado para essa situação. E quando a gente fizer, a gente vai tentar fazer como Adão e Eva fizeram. É o mesmo cenário, a gente vai tentar negar a culpa. A não ser que a gente seja totalmente convencido de que exista ali um culpado e que somos nós. E quando muitas vezes isso acontece, a gente tenta rapidamente levantar e também apontar a culpa do outro. Isso é típico de briga de família, né? E a gente diz assim, eu posso ter até errado, mas você fez isso, isso e isso, e você precisa admitir também. Ou não? Acontece ou não? E conversar sobre isso, essa época do ano, é muito importante. Porque para muitas famílias, festejar Natal e final de ano é uma tortura. O estar junto é um exercício de tolerância. O estar junto é complicado. E às vezes se prefere visitar pessoas que não se conhecem do que a própria família. Porque família para muita gente é sinal de problema. Porque há um dizer secular triste que diz assim, muriçoca tem seu sangue também. É ou não é? E não é sua família. Família é quem te considera. É ou não é? E a gente muitas vezes conversa sobre tudo, menos sobre o que interessa. Quando está em família. Resolve o assunto parcialmente, faz trégua, mas não resolve, varre para baixo do tapete a sujeira, e a gente vai deixando o sol se pôr sobre a nossa ira. E junto com ela o ressentimento, o rancor, a amargura, o pecado, e somente os proformes. A ceia de Natal forçada, a comemoração de fim de ano forçada, e nada muito mais do que isso. Será que é isso que Jesus espera de nós? O primeiro passo da gente é a gente se ver culpado na situação. De todos ali, só existia essa mulher que se via como culpada. Até então, quando ela foi levada lá no meio. Só que a gente tem que entender isso. Quando existe pecado ali, também existe uma graça que nos alcança. Amém? Amém. Quando existe culpa declarada, a gente abre um flanco, a gente abre o coração para que a graça também possa operar. Quando existe culpa declarada, a gente também se humilha para a gente dizer assim, eu preciso de um Salvador e esse Salvador não sou eu. Eu não sou o meu próprio advogado, eu preciso de um outro advogado. Eu preciso de alguém que se erga em meu favor. Era isso que estava prestes a acontecer, porque do versículo 6 ao versículo 9, a gente vê um Jesus fazendo algo diferente. E uma coisa é bem certa, Satanás, ele tinha do que acusar aquela mulher, não é?
e ela parece que estava nesse beco sem saída. Só que aqueles fariseus, instrumentos do cão ali naquele momento, porque eles não queriam a justiça coisíssima nenhuma, eles queriam pegar Jesus na virada. Então eles eram instrumentos de Satanás, sim. Eles não sabiam quem estava ali. É aquele que a palavra diz que se a gente pecar, a gente tem junto ao Pai um advogado chamado Jesus Cristo, o justo. Então, talvez a gente esperasse que esse advogado, Jesus, o ser mais eloquente de todo o universo, quem falando criou todas as coisas, a gente esperava que de repente ele erguesse um dedo e com a eloquência de um apresentador de televisão ou do melhor advogado que existe, ele levantasse uma tese que deixasse os fariseus assim humilhados, sabe? Jesus não faz isso. Ele faz o exercício oposto. Jesus Cristo, em vez de se erguer altivo e de olhar por cima do ombro, ele se inclina. Ele se baixa. E ele se baixa mais do que todos ali. Isso não era típico de um rabino. Um rabino nunca se abaixava. Ele nunca se colocava numa posição abaixo. Antes disso, ele estava sentado porque ele ensinava. Isso era um gesto de autoridade de um rabino. Ele ensinar sentado. No Sermão do Monte, Jesus se abaixa também, se senta para ensinar. Mas aquele rabino, ele começa ensinando, se baixando. Ele se baixa e agora os acusadores tinham que olhar para ele de cima para baixo. Eles tiveram que se inclinar para ver o que é que Jesus estava fazendo. Aquela multidão agora se baixava junto para ver o que é que esse Jesus estava fazendo. O nosso Salvador, ele está pronto para se inclinar. E ele se inclinou. E aquela não foi a única vez. Ele se inclinou para lavar os pés dos discípulos. Ou não foi? Ele se inclinou para tirar Pedro do mar, quando ele estava se afogando. Ele se inclinou para receber crianças e abraçá-las. Ele se inclinou para receber as chicotadas dos soldados romanos enquanto ele estava na cruz. Ele se inclinou ainda mais uma vez para pegar a cruz no chão e colocar nos seus ombros curvados e caminhar inclinado. A graça de Deus, ou seja, o favor de Deus que a gente não merece, é visto no Messias que se inclina em nosso favor. Aqui Jesus se inclinou para riscar na areia, enquanto todos ali permaneciam altivos. Jesus, ele se inclina. E é interessante que isso me fez lembrar o Salmo 40, versículo 1, sabe, que diz assim: esperei confiantemente no Senhor, ele se inclinou para mim quando clamei por socorro. A gente está vendo esse negócio acontecer aqui agora. Você lembra quando foi a primeira vez que apareceu Deus se inclinando? Quando ele se baixou para pegar o barro, para criar o homem. Ele se inclina mais uma vez porque ele está para recriar a vida de uma mulher ali. Ele se inclinou para pegar aquela cruz porque ele queria recriar a tua vida. Amém. Porque ele queria refazer você. Então, sim, nós temos culpa, todos nós temos. Mas onde havia o pecado, superabundou a graça. Amém. E o nosso Messias, ele se inclina. Isso tem muito a nos ensinar. Que para a gente resolver o problema do pecado, do outro, inclusive, a gente não se ergue, a gente se inclina. A gente baixa a guarda, a gente não levanta a guarda. As pessoas queriam matar Jesus, não queriam matar sua mulher. As pessoas queriam acusar Jesus, mas ali ele baixou a guarda. Na certeza de que
e Ele iria salvar. Quando você está diante de uma situação de conflito com outra pessoa, quem é que te salva? É você mesmo, meu irmão? Ou você espera a salvação do seu Messias, que se inclina? As pessoas, elas não entenderam o significado do que Jesus estava fazendo. Eles esperavam impacientemente uma resposta. Eles começaram a se apertar e se inclinar. O que é que ele está tanto riscando nesse chão? E foi a única vez na história de toda a palavra que a gente vê Jesus escrevendo alguma coisa ou desenhando alguma coisa. Porque ele não deixou livro nenhum que ele mesmo escreveu. Mas uma coisa é certa, as pessoas, elas não estavam dispostas a esperar mais. Então Jesus se ergueu. Ele se ergueu até que seus ombros ficaram retos, até que ele pudesse olhar nos olhos das pessoas. Ele se ergueu não para pregar, porque as suas palavras seriam breves, mas seriam profundamente contundentes. Porque um sábio verdadeiro sabe falar uma grande verdade bem objetivamente. Porque ele domina aquela verdade totalmente. Jesus, ele se ergueu em favor daquela mulher. Ele não estava ali simplesmente para se defender. Ele não precisava se defender. Mas aquela mulher precisava de um advogado. As pessoas não tinham elementos reais para acusá-lo, mas tinham elementos reais para acusá-la. E o métier de Jesus é salvar, consertar, redimir. E é exatamente isso que ele quer fazer por cada um de nós. Então ele se ergue e ele se coloca entre a mulher e a multidão que queria matá-la. Ele se colocou no meio deles. E aí ele profere essas palavras: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. A multidão emudeceu. Porque Jesus, ele não simplesmente ele evocou a lei, porque inclusive no Antigo Testamento, para que houvesse apedrejamento, a multidão toda teria que estar em completo estado de santidade. Então Jesus, ele estava literalmente trazendo todos a palavra. E é a palavra que julga. Então no momento de conflito, de discussão, a gente deve recorrer não ao que o outro falou, não ao que a gente quer falar, mas aquilo que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz: você caminha em santidade suficiente para se tornar juiz do outro. Você tem condições totais de acusar o outro, de humilhar, de querer mal, de fazer mal, mesmo que o outro tenha atirado a primeira pedra. Será que você tem? A multidão simplesmente emudeceu. As pedras caíram uma a uma ali no chão. E as pessoas começaram a ir embora. Os mais velhos começaram com esse exame de consciência. Enquanto eles se calavam e saíam, Jesus, ele olha para aquela mulher com toda a graça e pergunta para ela pelos acusadores dela: e aí, cadê eles? Onde é que eles foram? A mesma pergunta é dirigida a cada um de nós, porque Jesus, ele age em nosso benefício. Ele age em nosso favor. Ele se inclinou por nós o suficiente para dormir numa manjedoura, o suficiente para trabalhar numa carpintaria, o suficiente para ser amigo de gente trapaceira e corrupta. Ele se inclinou a ponto de ser cuspido, espancado, pregado numa cruz injustamente. Ele se inclinou a ponto de ser perfurado por uma lança. Ele sofreu o castigo que era para aquela mulher e era para todos nós. Para cada um de nós. Esse Jesus teve essa disposição de se inclinar por nós. Então, depois disso, ele se ergueu. Ele se inclinou mais uma vez, mas dessa vez foi para passar pela porta da tumba, porque ele ressuscitou.
Ele se inclina mais uma vez, mas para se erguer triunfante, para garantir a você a vida que era dele. Então ele veio e se inclinou no nosso mundo para que a gente pudesse viver no mundo dele. E é por isso que Paulo escreve em Romanos 8,33, dizendo: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Então é exatamente aí onde encontramos a leveza dessa vida. E veja, aquele pecado estava quentinho saindo do forno. E muitas vezes a gente peca e diz assim: será que eu peço perdão a Deus? Eu sei que até essa altura do campeonato eu estou errado. Pastor, antes de eu vir para o culto hoje foi a maior briga na minha casa. O senhor não tem ideia. E quem tem criança aqui, meu irmão, e quer arrumar criança antes de vir para a igreja, sabe o que é isso, não sabe? Dá briga e dá confusão ou não dá? Ou se dá, não é? Às vezes um se arruma rápido, o outro demora e fica aquela agonia. A gente se estressa por qualquer besteira. Meu querido, minha querida, você consegue dar nome ao seu pecado hoje? Você consegue confessar ele hoje? O pecado daquela mulher estava ali, todo mundo sabia, era público. E era extremamente vergonhoso. Só que ali, pouquíssimos instantes, depois dela ter pecado, dela ter sido pega em flagrante adultério, Jesus ele diz assim: mulher, eu quero te perdoar. Eu quero te perdoar. Você entende isso? Há então da nossa parte uma necessidade de declaração de culpa, ao mesmo tempo uma declaração de necessidade da graça de Deus e de um advogado, e aí receber esse perdão que torna a vida leve. Eu lembro tanto, meus irmãos, de uma coisa tão maravilhosa e libertadora que eu vi, uma menina dando como testemunho, uma adolescente. Essa menina tinha sido vítima da violência do pai, que a espancava. E essa menina, ela tem um encontro pessoal com Jesus. E aí a gente pergunta para ela: você está disposta a perdoar o seu pai? E ela olha para a gente com os olhos marejados de lágrimas e chorando, diz assim: Jesus me perdoou de coisa tão pior, como é que eu não vou perdoar ele? O coração dela respirou, aliviado. A vida da gente se torna leve. Não é quando a gente faz justiça, é quando a gente libera perdão. A vida da gente se torna leve, não é quando a gente sai para a gente curar o nosso próprio trauma, é quando a gente espera que o sangue de Jesus, ele seja derramado sobre a nossa carne, porque esse sangue restaura, esse sangue cura, esse sangue alegra, esse sangue pacifica a gente. E até o microfone foi embora. Voltou. Esse sangue pacifica a gente. E ele morreu de novo. Dá outra aí, por favor. Esse prefeito é uma providência mesmo, viu? Obrigado. Tá vendo? Espera aí. Calma. Calma de novo. Pronto. Esse Jesus, ele faz isso por nós. E somente ele pode fazer. O que a gente tem feito então com esse perdão de Jesus? Você está na presença de Deus agora. E esse Jesus está intercedendo por você. Ele está entre você e a justiça de Deus. E agora, em vez de Deus olhar para o seu pecado, ele está olhando para o filho dele. E Jesus está falando o seu nome. E ele está dizendo assim: esse daqui é meu pai. E aí você vai dizer assim: mas eu não fiz nada por merecer. E aquela mulher também não fez. Mas a gente cantou uma música aqui tão linda e de uma coisa tão profunda, baseado lá no texto de Isaías. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. E eu quero evocar aqui a raiz de tudo. O nome dele é.
Porque foi isso que Isaías profetizou: seu nome será maravilhoso. E preste atenção, porque nome na Bíblia carrega a essência dele. Então, quando a Bíblia fala o nome dele ele está dizendo o ser mais profundo de Deus não está. Não é um estado temporário, passageiro, transitório, provisório. Ele é. Então, por que Jesus age assim? Porque o nome dele é Salvador. Porque ele é assim. E ele decidiu olhar para a sua cara, meu irmão, e dizer assim: eu vou salvar você. Será que a vida da gente não fica mais leve então? Será que a gente não fica mais descomprometido com o julgamento do outro e a gente fica mais tranquilo com relação à nossa própria salvação e a gente começa a alimentar certezas na vida da gente de que a vida da gente tem conserto, de que a vida da gente tem jeito, tem formas de se consertar a vida da gente de uma forma realmente eficaz? E é exatamente pela operação da graça de Deus. Não é do meu jeito, não é a minha justiça, não é o meu gênio, não é o meu intelecto, não é aquilo que eu faço, nem aquilo que eu sou. Não é a fuga, porque tem muita gente que a essa época do ano também quer fugir de casa, quer ir embora, não aguenta. É a gente olhando para o nosso Jesus. Aí a gente para agora e diz assim: por que eu tenho que ouvir então ainda a voz da culpa? Por que eu tenho que ouvir essa voz do inimigo no meu ouvido dizendo assim: acusa ele, ou então você está sendo acusado? Por que eu tenho que ceder a esse jogo de acusações? Eu não tenho que. Eu posso entregar tudo o que me fizeram e tudo o que eu fiz a Deus e tentar resolver tudo pela graça. Essa é a melhor forma de resolver qualquer coisa. Então, a gente sabe ao mesmo tempo que Deus ele dá doses adequadas de culpa para tratar a vida da gente. Porque Jesus ele não simplesmente diz àquela mulher: eu também não te acuso, vai embora, pode continuar a sua vida. Jesus diz para aquela mulher: vai e não peques mais. Então, ele estava dizendo assim: você tem pecado, você está errada, mas aqui você tem uma oportunidade hoje de fazer algo novo. Você tem o dia inteiro pela frente, porque era madrugada, para viver esse dia totalmente novo. E não existe hora certa para recomeçar. Você pode recomeçar agora, meu irmão, quando você passar por aquela porta, você dizer assim: eu sou nova criatura e eu quero viver a minha vida de uma maneira nova. Eu quero reatar laços que foram rompidos. E tem gente que guarda esse negócio, né? Teve certa ocasião que eu conversei com uma mulher que ela diz assim: porque eu briguei com a minha irmã. Aí eu disse: foi mesmo? Faz tempo? Ela fez 20 anos. 20 anos. Você não fala com sua irmã? Você não acha que é muita perda de tempo, não? A vida podia ter sido tão melhor, tão mais leve, tão mais tranquila, não é? Então esse é o caminho da gente. O nosso Deus, ele olha para a gente e diz assim: olha, existe culpa. Mas essa culpa, ela não é trabalhada nem abafando o pecado, nem fingindo, nem é compensada com assim, boas ações. Ela tem que ser perdoada. E agora a gente tem a oportunidade de ir e não pecar mais. Esse vai que Jesus diz, não é simplesmente saia daqui. É Jesus fazendo um desafio: viva a vida em santidade. É isso que Jesus está dizendo para aquela mulher: viva a vida a partir de hoje em santidade. Essa é a maior graça de todas. É a oportunidade da gente viver uma vida nova. E tanto se busca isso no começo do ano, não é? A essa época a gente começa a fazer um monte de promessa. Todas elas serão quebradas rapidamente, não é?
Eu acho que eu sou capaz de garantir que as promessas do começo desse ano a gente não lembra mais, né? Gente que prometeu que ia emagrecer 5 quilos e engordou 15. É ou não é? Gente que prometeu que ia guardar dinheiro e está terminando o ano no cheque especial, no Serasa, no SPC. Gente que prometeu que ia fazer algo diferente e não conseguiu mudar nada, apesar da Rede Globo repetir demais. Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou. Não muda nada. A novidade de vida da gente não vem desse mundo. Vem do céu. Foi esse Jesus que veio para trazer essa novidade. E está oferecendo para a gente agora um vai e não peques mais. Isso é a forma da gente viver a vida diferente. E só para a gente encerrar essa conversa da gente aqui, tão breve, Jesus ele vai se revelar exatamente como o Salvador a essas pessoas que se entregam totalmente a Ele. Aquela mulher estava totalmente entregue a Ele, ali. Ela dependia completamente dele. Para isso, a gente não pode mais estar no comando do nosso antigo homem. Não podemos mais. A gente tem que se entregar totalmente a Ele e dizer assim: eu estou na tua mão, Jesus. A gente tem que pegar essa situação que às vezes machuca tanto a gente e dizer assim: Jesus está aqui, ó. Eu não quero mais resolver do meu jeito, não. É do teu jeito. De repente aquela mulher foi curar a dor, e eu só estou especulando aqui, curar a dor da falta de amor do marido com um amante. Muitas vezes a gente recorre ao pecado para a gente curar uma dor que a gente sente. E só vai piorando a vida da gente. Para com isso, meu irmão. Jesus Cristo ele diz assim: entregue a mim. Eu posso te dar vida nova. Eu posso te amadurecer. Eu posso te fazer transcender essa situação de uma forma como você nunca esperou. Vá então e viva a vida de uma forma que realmente valha a pena. Não peques mais. No final daquela história, a gente conclui que todos tinham pecado, mas somente uma pessoa saiu dali justificada. Alguns saíram de consciência acusada. E alguns acham que isso daí é o suficiente. Sair de consciência acusada. Mas não é. É preciso a gente dizer assim: eu preciso mudar, Deus. Só que eu não sei como é que eu faço. O Senhor me ajuda? E esse Jesus vai dizer assim: claro que eu ajudo. Eu estou com você. Então se você estivesse lá, naquela cena, em que lugar você se colocaria agora? Você se colocaria no lugar daquela mulher, da multidão, dos discípulos de Jesus ou do próprio Jesus? Nosso Jesus, ele espera que a gente diga assim: eu preciso. E que a gente imite o que ele fez. Ele ali era rabino e advogado. Ele se inclinou para ensinar a gente a se inclinar. E ele se ergueu, não para que a gente se erguesse, mas para que ele erguesse a gente. Amém. Defendendo a gente. Nós somos o povo da cruz. A gente é o povo da palavra. A gente é o povo da Bíblia. E a gente guia a vida por essa palavra. Essa palavra que Jesus trouxe. E essa palavra que deve guiar a vida da gente. Então, se a gente tiver que resolver o pecado de qualquer outra pessoa, e eu falo resolver no nível de discutir, conversar, a gente deve olhar para a gente primeiro. E a gente clama a Deus graça por nós. E aí sim a gente vai resolver. E aí sim a gente vai conversar. Não estranhe se lágrimas de arrependimento brotarem dos seus olhos. Se um choro represado, ele simplesmente sair do seu coração no momento dessa reconciliação. E a bênção de Deus vai estar ali, naquele momento. Tem um desafio para você. A gente vai ceiar agora. E a palavra diz assim: olha, se você vai ceiar, preste atenção.
confesse seu pecado, está lá em 1 Coríntios 11. E aí você ceia. Você tem agora a oportunidade de fazer isso, de dizer assim: Jesus, olha, o Senhor me perdoa, e eu quero declarar que eu sou parte do teu corpo. E essa aqui é a maior bênção de Deus. Jesus Cristo, Ele te desafia a confessar pecados, Ele te desafia a resolver as coisas do jeito dEle, e Ele te desafia a arrependimento e a mudança de vida. Isso não é um ato pontual na vida do crente, isso é um estilo de vida. Da gente olhar e dizer assim: eu não sou digno, eu não mereço, e não tem por onde eu merecer. Eu posso ter anos e décadas de igreja, mas isso não faz de mim alguém digno da cruz. Eu sempre sou aquele que é alvo da graça de Deus. Eu sempre sou aquele que preciso urgentemente de um Salvador. Eu sempre sou aquele que preciso de um Deus em meu favor, que haja em meu favor. Eu sou essa pessoa. Então, Deus, o Senhor me aceita. Sabe o que Ele vai fazer? Tal e qual o pai da parábola do filho pródigo, ele vai correr na sua direção, e ele vai te beijar, e ele vai te abraçar, e ele vai dizer: filho, que saudade de você. Eu estava querendo tanto o calor desse abraço. Não a frieza de um filho distante, mas o calor de um filho pródigo, que está perto, que pode estar todo sujo, mas que Ele pode lavar, Ele pode limpar, Ele pode dar roupa, Ele pode dar sandália, Ele pode botar um anel no teu dedo e pode mandar matar aquele bezerro gordo, porque você chegou na sua casa. Hoje, então, é dia de celebração, e a gente celebra exatamente esse Cordeiro que morreu e ressuscitou. É exatamente por isso que todos os meses a gente celebra a ceia, porque a gente tem que lembrar disso. Você não é alguém sozinho no mundo. Jesus Cristo, Ele morreu por você, e Ele está aqui, querendo você perto dEle. E Ele não mediu esforços. Ele morreu na cruz. Ele é implacável, muito mais do que Satanás. Ele é incansável, muito mais do que Satanás. E Ele é todo poderoso, como Satanás não é. E Ele pode te salvar. E Ele pode te redimir. Amém, povo de Deus? Amém. Se você é batizado, fez profissão de fé, está em plena comunhão com a igreja, eu quero te convidar a participar da ceia do Senhor. Gostaria de convidar o pessoal do louvor para vir aqui à frente. Gostaria de convidar meus irmãos os presbíteros, com licença da palavra, meu presbítero Mano e o grande Davi, para nos auxiliar no serviço da mesa do Senhor. Enquanto isso, a gente vai